pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o internamento ele se preparou na epidemia. Não estou conseguindo passar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho como nós promovemos o cuidado seguro aos pacientes em tempo da pandemia e como o internamento aqui se organizou. Primeiramente, a gente vai falar sobre o cuidado seguro, né? A gente está falando de cuidado seguro, mas o que é, então, o cuidado seguro? O cuidado seguro é um cuidado onde são adotadas medidas preventivas que impedem a ocorrência de erros na assistência à saúde, bem como o surgimento de eventos adversos. Então, para a gente fornecer ao paciente o cuidado seguro, foram necessárias várias etapas. Eu vou seguir aqui um fluxograma, que não quer dizer que foram a ordem das coisas, tudo aconteceu de forma concomitante. Mas só para a gente não se perder nisso aí. Primeiro, começamos revisando nossos protocolos. Então, foi necessário revisar todas as nossas práticas, os nossos processos, os protocolos assistenciais, visando a garantia da qualidade e da segurança para o paciente e colaboradores. Tivemos aqui apoio do NEP, a CCIH, vários fluxos foram criados e termos também precisaram ser criados, como fluxo de atendimento ao paciente COVID, termo de consentimento de cirurgia COVID, termo de consentimento para o uso da cloroquina, o manejo de síndrome respiratória aguda associada ao COVID no internamento, além do preparo de corpo para pacientes suspeitos e confirmados COVID, dentre outros. Então, precisamos inicialmente revisar os nossos protocolos e definir o nosso fluxograma. Uma vez definido o nosso fluxograma, nós apresentamos esse fluxograma à equipe. E aí foi muito importante esse primeiro momento, tudo foi definido muito cedo, e a gente apresentou muito cedo também à equipe. E dizemos que íamos instalar fast tracks na urgência, que íamos separar um andar específico para receber esses pacientes suspeitos ou confirmados COVID. E nesse momento eu senti que a equipe estava se sentindo mais segura. Porque, por exemplo, quando instalamos fast tracks na urgência, os pacientes suspeitos ou confirmados COVID, eles tinham esse atendimento nesses containers. E aí, se precisasse de um exame de imagem, de algum atendimento intermediário intensivo, aí sim adentrava o hospital. Então, a gente mostrou inicialmente que a gente estava muito organizado, logo quando surgiu aqui o primeiro caso em Aracaju. Separamos aqui no internamento um andar para esses pacientes e depois expandimos para um segundo andar, mas tudo muito planejado. Reforçamos com as equipes a questão de higiene das mãos e do uso de EPIs, então hoje a gente percebe que as equipes elas fortaleceram bastante a questão da higiene das mãos, dos 5 momentos, estão sempre atentos para o uso de EPIs. A gente percebeu, inclusive, uma adesão da equipe médica, que geralmente é uma equipe que é um pouco mais resistente, mas eles pediam para serem auditados, tirando o EPI, até porque o maior risco de contaminação do profissional de saúde é no momento da retirada. Então, eles pediam para que a equipe ficasse vigiando. Me observe, vê se eu estou tirando o EPI corretamente, vê se eu higienizo as mãos corretamente. Isso foi muito legal. Tivemos treinamento e observação quanto à desparamentação, de maneira a evitar a autocontaminação. Reforçamos com a equipe como descartar, como higienizar e como armazenar adequadamente todo o EPI após o uso. Então, estamos aqui com face shield, com máscara N95, com luva, com capote. Então, acabamos ficando bem escondidinhos nesses EPIs. E aí, uma forma de humanizar ainda o nosso atendimento foi fornecer crachás com as fotos das equipes. Então, isso foi um projeto desenvolvido junto com o marketing. Então, eles conseguiam ver o rostinho de quem estava atendendo, porque debaixo do EPI realmente todo mundo ficava irreconhecível. E aí, definido, então, as equipes COVID. Eu até coloquei uma estrelinha aqui, porque eu acho realmente que foi a parte crucial para que tudo desse certo durante a pandemia. Eu precisava definir quem ia atender inicialmente esses pacientes com suspeita ou confirmado COVID. Todos nós, em algum momento, íamos atender o paciente COVID.
Mas vamos pensar no Covid lá em março, quando ele surgiu, aqui no internamento. Hoje a gente já está muito acostumado, a gente atendeu já diversos pacientes Covid. Então hoje a gente já não tem tanto medo. Mas ali ainda era desconhecido e a equipe estava muito temerosa. Então, eu me preocupei muito para saber quem estava pronto para atender esse tipo de paciente. Porque durante as epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada, ela tende a ser maior do que o número de pessoas afetadas pela doença. Então, eu me preocupei muito se o meu colaborador ele ia ter condições psicológicas de atender esse paciente com Covid. Durante o surto de ebola, por exemplo, o comportamento relacionado ao medo ele tiveram um impacto maior epidemiológico individual e coletivo durante todas as fases do evento e aumentou as taxas de sofrimentos emocionais e psiquiátricos da população. Então, eu deixei muito à vontade. Quem não tivesse pronto, não tivesse se sentindo apto naquele momento para atender paciente COVID, a gente ia fortalecer para depois ele ter o contato com esse paciente. Uma vez definidas as equipes COVID, nós afastamos os gestantes, o enfermeiro sempre atento ao perfil e às necessidades da equipe. Então, eu dava total autonomia para eles. Quando eles reconheciam que alguma pessoa estava desenvolvendo crise de ansiedade, ou se sentindo muito temeroso em atender esse paciente, ele me sinalizava e a gente trocava ele de escala sem problema nenhum. E a gente trabalhava esse colaborador em um segundo momento, para só então ele atender esses pacientes. Alteramos a nossa escala para 12 por 36. Então, antes nós tínhamos equipe manhã, tarde e a equipe noturna que já fazia 12 horas. Com o Covid, a gente acabou deixando esses pacientes, os colaboradores numa escala de 12 por 36. Então, ele trabalhava dia sim, dia não. Diminuiu o contato, por exemplo, dele vindo no transporte público trabalhar. Então, isso foi crucial até o mês de agosto. Agora, nesse mês que a gente teve a redução do Covid, foi que a gente reverteu a escala. Permitimos também a utilização de roupa privativa para esses colaboradores. E tivemos concomitante o contrato da cooperativa. Então, a cooperativa veio para substituir nossos gestantes afastados, para suprir as escalas quando há afastamentos. Então, a equipe ela se sentia segura, que não haveria sobrecarga de trabalho decorrente dos afastamentos. Então, ao menor sinal e sintoma de qualquer síndrome gripal, a gente já afastava esse colaborador, esperava o tempo correto para a coleta de PCR, e aí sim a gente via, dependendo do resultado, se ele retornava ou não. Junto com a cooperativa também veio um desafio, que foi de capacitá-los em tempo hábil para atender esse paciente conforme os nossos protocolos. Então, nosso colaborador, quando ele entra aqui em tempos normais, do antigo normal, ele passava um mês treinando no NEP. E esse colaborador da cooperativa, ele não tinha esse tempo todo. Ele tinha que suprir a nossa escala mesmo. Então, a gente contou muito com o NEP para que desenvolvesse em tempo hábil e que eles estivessem prontos para atender no tempo que fosse preciso. Tanto quanto o NEP, como a supervisão da cooperativa. Então, nós tivemos uma comunicação muito boa com a supervisora da cooperativa e sempre que a gente via que ele não estava atendendo o protocolo adequadamente, a gente sinalizava e tanto o NEP trabalhava como a própria cooperativa chamava esses colaboradores para fazer um treinamento mais específico. Continuando aí os treinamentos, né, nós tivemos inúmeros treinamentos e aproveitamos muito o início da pandemia, quando a nossa ocupação ainda não estava alta, para treinar, para ser uma coisa bem maciça mesmo. Treinamos higiene das mãos, a política de utilização de EPI do Hospital Primavera. Aqui nós temos, do lado direito, a CCIH treinando o médico. E eu lembro, nesse dia eu estava presente, eles, os próprios médicos, pediram para ser treinados. Para ver como foi uma coisa que acabou sendo considerado natural. Aqui a minha enfermeira, sem cronograma, sem plano de aula nenhum, ela reunia a equipe e ela treinava os colaboradores dela com relação à higiene das mãos, à utilização do EPI, como se paramentar, como se desparamentar, algo que virou rotineiro mesmo aqui no internamento. Tivemos treinamento também com a fisioterapia, junto com a engenharia clínica, porque ventilador mecânico não era algo comum aqui no internamento, nós não tínhamos ventilador mecânico. Então, conseguimos o de transporte com a pandemia, porque realmente era algo que foi visto como necessário. Então, precisava do treinamento do manuseio do ventilador mecânico, da pré-oxigenação, da intubação de vias aéreas difíceis.
Treinamos também PCR nesse paciente suspeito e confirmado Covid, como fazer a pré-oxigenação, a intubação, o transporte do paciente, porque a gente pensa que já treinou no atendimento dentro do leito, tá tudo certo. Não, o transporte é uma coisa crítica, é um processo crítico, e a gente percebeu muita dificuldade no transporte, e deu a oportunidade para a gente treinar mesmo os nossos colaboradores mais de uma vez em relação, por exemplo, ao transporte do paciente, qual é o jeito certo de entrar no elevador, quem entra primeiro, enfim. Outros treinamentos também foi com relação ao enfrentamento do coronavírus, o suporte ventilatório a paciente com síndrome gripal, o preparo do corpo, armazenamento da máscara N95, o manejo com paciente crítico. E concomitante também, nós adquirimos diversos materiais novos. Adquirimos aí termômetro e estetoscópio. A gente tinha um quantitativo que permitia que a gente higienizasse entre os pacientes. Nesses pacientes COVID, para diminuir, inclusive, a exposição do nosso colaborador, a gente solicitou compras para que todos os pacientes COVID tivessem cada um seu termômetro e seu estetoscópio. Adquirimos mais oxímetros, porque era necessário fazer uma oximetria num intervalo menor, então a gente precisava realmente de mais oxímetros. A Face Shield, que é a viseira, que era algo que não fazia parte dos nossos EPIs, a gente acabou também comprando. O carrinho para torpedo de O2, que é esse aqui do lado esquerdo. Muitos dos nossos pacientes utilizavam oxigênio e precisavam fazer a fisioterapia deambulando, então ainda em uso de O2. Então a gente conseguiu esse carrinho para facilitar. A maleta de via aérea difícil, que é uma maleta que tem videolaringo, laringo com lâmina articulada, albuge, máscara laríngea, já que o nosso protocolo pede intubação de sequência rápida, o ventilador mecânico de transporte, além de confecções de kits junto com a farmácia de intubação para COVID, de sedação para COVID, para que isso ficasse mais fácil e a gente conseguisse fazer todo o processo num tempo mais curto. E nós adquirimos também um hemogasômetro, porque a gasometria tornou um processo rotineiro aqui no internamento. Então, a gente antes fazia, coletava a gasometria e levava para a UTI para ter o resultado do exame, e agora não, nós já temos aqui na unidade o hemogasômetro, que já dá um resultado num tempo mais curto. Adequamos, então, nossas áreas COVID. Então, um andar foi separado para receber esse paciente. Nós restringimos o acesso do pessoal, né? Deixamos o setor cheio de informações visuais, com manejo de vias aéreas de COVID, as políticas de utilização de EPI. Identificamos o leito com a coloração diferente, a plaquinha diferente. Então, nós não tínhamos essa plaquinha de cor laranja. E aí a CCIH, ela ofereceu, junto com o marketing, essa plaquinha já para chamar a atenção mesmo. Então, o paciente ou o acompanhante, quando ele parava no andar, ele já encontrava aqui essa barreira, porque às vezes podia parar o elevador, inclusive, no andar errado. Então, aí já era uma informação de que ali era um acesso restrito, que ele não poderia ultrapassar. Tivemos também que colocar uma bandeja, um carrinho para guardar materiais. Então, temos aqui uns vasilhames de plástico que guardavam os óculos dos nossos colaboradores, todos individualizados e identificados. O SESMIT, ele bolou aqui um saquinho que é perfurado, então ele permite a ventilação dessa máscara N95, ela era identificada e ela durava por 7 dias, depois a gente descartava e pedia uma nova. E todas as lixeiras desse setor, elas foram identificadas como resíduo infectante. Limitamos, então, os acompanhantes e proibimos visitas. Então, se uma pessoa se contaminasse, ela contaminaria várias outras. Então, a gente tinha também uma responsabilidade social frente a essas visitas. E aí decidimos que as visitas estariam proibidas e que os acompanhantes seriam para os pacientes que realmente precisassem de acompanhantes. Então, paciente idoso ou infantil, o paciente que realmente tinha algum problema psiquiátrico, alguma deficiência física, que precisasse realmente ficar com acompanhante. E isso deveria ser sempre acordado com o médico. O médico é que dizia se ele tinha indicação ou não, ou junto com o psicólogo também, decorrente da avaliação do psicólogo, ter um acompanhante. E aí nós temos a psicologia hospitalar, né?
Quando a gente vê o paciente ele sem acompanhante, ele se vê sozinho, já tem todo aquele processo de internação e é somatizado, porque ele ali não tem ninguém para partilhar, ninguém conhecido, vamos dizer. Então a gente vê aí o sentimento de medo, de aflição, de dúvida, de incerteza, e temos aí a psicologia sendo um importante aliado nessa pandemia, porque a ansiedade foi a maior origem de acionamento. Então a gente precisou muito mais da intervenção da psicologia nesse momento de pandemia. E acho que não só os nossos pacientes, acho que um pouquinho de nós também precisamos de ver um rostinho conhecido, um psicólogo, a gente tinha aqui Davi, tinha Beatriz. Isso acalmava, de certa forma, toda a equipe e os pacientes também durante todo o atendimento. E esses pacientes acabavam ficando sem o contato com o médico, né? Então, o que fazer? Foi criado, então, o boletim fonado. O boletim fonado consistia num contato telefônico do médico com o responsável pelo paciente. Era feito diariamente, uma vez ao dia, e o médico passava as informações do quadro do paciente para o responsável dele. Caso ele não conseguisse, esse médico ele fazia um boletim no sistema da gente aqui eletrônico, e o NAC, o serviço social, ele entrava em contato com o responsável e passava todas as informações. Em caso de dúvida, o NAC ele retornava para o médico e o médico tentava um novo contato ou retirava as dúvidas, e essa informação era sempre repassada, de modo a manter aí uma comunicação com os familiares. Adequamos a nossa copa, porque antes a gente dividia refeitório. Então, os nossos colaboradores, eles desciam, já que eles estavam aqui de 12 horas, né? Ele almoçava junto com todos os demais colaboradores do hospital. E nós tínhamos uma copa no nosso setor, que é a copa para o paciente, mas a gente alinhou com a nutrição e com a manutenção, da gente criar algumas mesinhas para que eles pudessem fazer somente aquela refeição ali e não precisasse sair do setor e nem dividir o ambiente do refeitório com outros colaboradores, porque, querendo ou não, eles estavam mais expostos a esses pacientes com Covid. Eram mesas distanciadas, mais de 2 metros cada uma, e permitia aí 2 refeições por vez. Adequamos também as áreas de apoio. Então, tivemos entregas em refeições indescartáveis, a copeira ela entrava no quarto, ela deixava a alimentação, mas não precisava recolher, não precisava higienizar, diminuir a exposição dela. Então, deixava o descartável lá e depois que o paciente se alimentasse, ele mesmo descartava na lixeira. Também tivemos aqui a nutrição oferecendo lanchinhos para os nossos colaboradores, com mensagens motivacionais, né? A gente tem aqui um bolinho, onde tem por onde for, plante amor e obrigado por estar no nosso time. Então, por um tempo aí, nossa equipe recebeu muitos lanchinhos. A entrega de kit de roupa, que antes era feito pelo camareiro, passou a ser feito pela equipe de enfermagem, também para diminuir esse contato com o paciente. E aí, diante do aumento de casos Covid, né, a gente teve um boom aí em junho, e em 48 horas nós montamos o que nós chamamos de unidade crítica respiratória. A UTI estava muito cheia e precisava de leitos semi-intensivos, porque a tendência era de aumentar os nossos atendimentos. E abrimos a UCR em 48 horas, nós planejamos a engenharia clínica, a manutenção, virou a noite aqui, instalando os nossos monitores, o nosso ventilador, instalando uma central de monitorização que espelhava todos os sinais vitais desses pacientes para o posto de enfermagem, instalaram mesas e computadores, a equipe da TI também aí, noite adentro, instalou computador para que o técnico ele não saísse desse leito. E abrimos no dia certo, porque abrimos na madrugada do dia 25 de junho e estávamos com a UTI em 100%. São 4 leitos na unidade crítica respiratória e somente nesse dia tivemos 6 passagens de paciente, altamente graves e altamente críticos. Então foi muito importante que a unidade abrisse naquele dia, porque estabilizamos esses pacientes e depois, à medida que a UTI tivesse alta, a gente foi encaminhando. A equipe do internamento foi que atendeu essa unidade crítica junto com a UTI. Então, alguns colaboradores da UTI, eles se disponibilizaram para estar com a gente aí na unidade crítica respiratória. E foi um ganho enorme, porque nem toda a nossa equipe ela tem a vivência de UTI, mas elas estavam muito engajadas, elas queriam muito participar desse processo, elas queriam estar ali, vivendo aquilo. Elas queriam atender o paciente crítico, elas não se assustaram com aquilo, pelo contrário.
elas tinham sede de conhecimento. Então, foi muito importante porque a UTI, ela veio junto com o NEP também dentro da unidade. Então, à medida que elas aprendiam, elas assistiam ao paciente também. Porque se a gente está falando de cuidado seguro, de nada adianta a gente ter tanta máquina, mas não ter uma equipe para desenvolver esse cuidado seguro. Então foi tudo muito bem alinhado, a gente tinha o processo certo, a gente tinha os equipamentos certos e a gente teve a equipe certa aqui no internamento para atender esses pacientes. Durante essa unidade, é a unidade que fica bem distante da farmácia, da nossa farmácia central, né? A gente pensa no internamento, pense no internamento como 4 andares. Então nós temos quarto, quinto, sexto e sétimo andar. E essa unidade estava muito distante da farmácia. A gente precisou deixar aí uma farmácia de retaguarda, vamos dizer assim, por um tempo curto, mas que foi muito importante para que a gente tivesse acesso rápido a drogas vasoativas ou drogas de sedação para atender esses pacientes na unidade crítica. Assim que foi diminuindo a nossa criticidade dos pacientes, a gente desativou essa farmácia. Tivemos aí apoio de gestão de leitos, que foi crucial, junto com a supervisão, porque eles precisavam acompanhar nossa previsão de alta, eles precisavam acomodar esses pacientes, tinha dias que a gente tinha 10 pacientes na urgência, então precisava rodar esse leito muito rápido para que a gente conseguisse acomodar esse paciente e oferecesse um cuidado adequado. Tivemos a checagem de quarto para manutenção, junto ao serviço de concierge de hotelaria, para sempre oferecer um quarto que estivesse adequado para atender o paciente. Tivemos também o apoio da supervisão. A supervisão trabalhou muito com a gestão de leitos nessa época de pandemia, porque realmente teve um momento que a gente se viu sem leito para internar paciente COVID. Então, a supervisão ajudou muito nessa questão de acomodação do paciente. Ela também realizava visitas, ela fazia comunicação entre os setores. Então, era o supervisor que via a necessidade da UTI, que via a necessidade da urgência, do internamento e fazer essa comunicação entre as áreas. Muitos supervisores, inclusive, iam além do papel deles. Então, eu recebia muito feedback da supervisão dizendo, Sheila, tem uma equipe que não está bem psicologicamente, acho que a gente está precisando atuar mais nessa equipe. Tem uma equipe que está sendo um pouco mais resistente com o uso de EPI, vamos reforçar. Então, eles traziam muito isso para mim também, eles eram um pouco dos meus olhos. Ele tinha essa percepção do emocional e da segurança da equipe mesmo. E a gente conseguia trabalhar com tudo que eles traziam. Ampliamos o TRR, né? Frente a tantos atendimentos, pacientes realmente que estavam críticos, a gente acabou tendo muito mais chamados. Então, ampliamos a cobertura médica e a gente teve muito apoio da medicina hospitalar para que a gente tivesse mais um médico no horário noturno. Então, à noite, a gente só tinha um médico de 19 às 7. Então, em alguns momentos, precisaram ficar um médico de 19 às 7 e um médico no horário Cinderela até meia-noite. Ou, a depender de como estava o setor, a gente precisava de 2 médicos de 19 às 7. Por exemplo, quando nós estávamos com a UCR funcionando, que é a unidade de crítica respiratória, a gente precisava realmente de 2 médicos de 19 às 7. Tivemos também um ganho enorme, que foi a fisioterapia 24 horas. Então, a gente tinha fisioterapia apenas manhã e tarde. E a gente precisou de fisioterapia no horário noturno. E isso desafogou a UTI, porque a gente conseguia manejar esse paciente aqui no internamento para que ele não piorasse. A gente utilizou muito VNI aqui, a pronação ativa, precisávamos da físio, inclusive, para manusear o ventilador mecânico. Aqueles pacientes que estavam internados aqui na UCR estavam em ventilação mecânica. Então, quando precisava de ajuste, era importantíssimo ter a fisioterapia aqui. Então, foi um ganho enorme para o internamento. Eles começaram também a trabalhar numa escala verticalizada, como a nossa. Eles trabalhavam dia sim, dia não também. E aí, só para reforçar um pouquinho nossas reuniões, né, eu tenho 40 enfermeiros. Eu não conseguiria me reunir presencialmente com 40 enfermeiros, mas a gente precisava continuar com os nossos processos, porque isso reflete no cuidado seguro do paciente. Então, fizemos as nossas reuniões via plataformas digitais e continuamos reforçando não só os processos relacionados à pandemia, mas também todos os outros que a gente conseguiu desenvolver mesmo durante a pandemia. E aí, algo que não estava escrito, não tinha processo sobre isso, não tinha fluxograma, nada. Mas a gente percebeu a necessidade de fortalecer a nossa fé. Então, o internamento ele ia ter um momento
A equipe estava preparada tecnicamente para aquele momento, mas emocionalmente a gente não sabia se estávamos preparados ou não. Então a gente teve momentos de ficar muito angustiado, momentos de estar com medo. A gente viu o Covid chegando na gente, né? Então a gente teve nossos primeiros colaboradores com Covid, mas graças a Deus quase nenhum colaborador nosso precisou internar-se, da enfermagem nenhum. Nossa primeira internação foi com colegas médicos. Isso deixou a equipe muito balanceada. Teve um momento que o psicólogo ele sinalizou: olha, o internamento não está bem, está todo mundo muito angustiado, porque os colegas médicos estão internando, o que era comum, era esperado, porque era algo que estava desconhecido naquele momento para a gente. A gente não tinha enfrentado aquilo ainda, que foi a internação de algum colega próximo nosso. E aí precisamos fortalecer a nossa fé. Então aqui é o momento onde toda a equipe ela se reuniu e pediu pelos pacientes, pediu por todas as pessoas que estavam acometidas pelo Covid, pediu pelos nossos colegas médicos que estavam internados, alguns em estados graves, e fizeram um Pai Nosso ao mesmo tempo. Então a gente ecoou o Pai Nosso pelo nosso átrio. Em alguns momentos a gente precisava fortalecer a nossa fé e também extravasar um pouquinho das nossas emoções. E a gente fez isso através dos cantos. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Ver se eu consigo aqui. Então aqui a gente tinha não só enfermagem, a gente tinha higienização, a gente tinha manutenção, psicologia, o NEP subiu para participar desses momentos, a gente tinha médicos participando também. Então foi um momento muito de união da nossa equipe para fortalecimento mesmo da nossa fé. E aí a parte mais legal, acho que a gente do internamento a gente fica com a melhor parte do paciente, que é quando a gente o reabilita e a gente o reinsere para sua família, para o seu meio social. E todos os pacientes, eu falo isso com a boca cheia de orgulho mesmo, todos os pacientes que querem homenagem, que venceram o Covid, eles são homenageados. Eles assinam um termo de autorização para o uso da imagem e o que eles pedirem a gente faz. Dentro do possível a gente faz. E eu falo com muito orgulho que a minha equipe faz isso e faz isso com muito gosto, porque eu lembro que logo no início, quando a gente fez com o primeiro paciente, os comentários eram: eu quero ver até quando vai aguentar. Eu quero ver se vai fazer isso com todos os pacientes. E eu digo com muita certeza a vocês que estamos no quinto mês de pandemia, mas todo paciente que quiser sair daqui com homenagem, ele sai. Então, aqui, muitos pacientes, aqui o marketing fazia em tempo muito, de forma muito rápida essas plaquinhas, dizendo que ele venceu a batalha contra o Covid-19. E tivemos que até nos readaptar, porque tinham pacientes que não tinham confirmado o Covid, negativava, ou que ainda não tinha saído resultado, que ia de alta e queria sair com a plaquinha, ele queria sair com as palmas, e a gente não, vamos sair. A gente fez a plaquinha do Eu Sou um Vencedor. Não era Covid, mas não deixava de ser uma vitória. Então, todos os nossos pacientes saíram, a gente sempre fazia homenagem, era corredor de palmas, alguns balões, era música, era de Fagner, Frank Sinatra, o que eles queriam, a rocha, a gente colocava. Então, momentos assim de muita emoção mesmo, da equipe se renovar. Aqui foi nas nossas aulas juninas que o marketing fez todo um layout bonitinho para mostrar que era São João de alguma forma. Ninguém podia se reunir para comemorar o São João, mas saía com a plaquinha junina. E aqui a nossa última alta assim grandiosa, né? Que foi de um colega nosso que é nosso hospitalista aqui do internamento. Inclusive minha apresentação foi adiada porque eu queria que ele estivesse presente mesmo. Não tinha como falar do internamento e não falar dele, ou falar com ele ainda internado. Então aqui eu disse para ele, ó, uma homenagem só, não dá para ficar em um andar só. Então a gente deu um jeito de todo o internamento participar, porque realmente foi algo sentido por todos nós. E aqui tá
sempre trouxe o seu que eu estudei, o seu Tobias. Então é isso, gente. Eu quero só agradecer. Agradecer muito a minha equipe, que ela está muito engajada. É uma equipe que, apesar da pandemia, ela se manteve na zona de excelência. Aí é uma foto que a gente fez em comemoração a uma plaquinha que a gente recebe do Brilha em Quem Brilha, porque realmente foi uma equipe que manteve o nosso NPS lá em cima. A gente, no mês de junho, foi 92, 94, se eu não me engano. Isso demonstra que a equipe realmente está muito engajada, porque não adianta a gente ter processos, a gente ter fluxogramas, a gente ter maquinário, mas a gente não ter uma equipe que faça acontecer e que proporcione o cuidado seguro ao paciente. E eu falo assim com muito orgulho mesmo da minha equipe, porque eles não cansam, eles são incansáveis e eles estão realmente engajados. Eu poderia terminar a frase com qualquer, os slides com uma frase qualquer de um filósofo, mas eu vou usar essa mesmo, que foi uma frase que Gabi, que é a supervisora da gente, me falou. Quando eu disse no início, meu Deus, será que eu vou aguentar isso tudo? Aí Gabi, Sheila, macalmo, não faz bom marinheiro. E foi isso que eu usei, essa frase que eu usei muito para minha equipe, porque eu precisei da resiliência dele muitas vezes. Então, eu dizia, gente, Macau não faz bom marinheiro, obrigada pela resiliência de vocês, porque isso eu realmente preciso ressaltar aqui. Se deu certo é porque eu tive uma equipe que foi muito resiliente, que soube entender o nosso processo, que estava entendendo por que estávamos fazendo aquilo. E que vestiu a camisa mesmo e disse, não, nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos passar com louvor. E aí fica a nossa próxima apresentação, que é com o pessoal do NEP, como engajar as pessoas na melhoria contínua em tempos de turbulência. É isso, gente. Obrigada.